boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que todo mundo esteja bem. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Maria Eduarda Leal, boa noite. Tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? Espero que todo mundo esteja bem. English Club, boa noite. Davi Cordeiro, boa noite. Jones Pereira, boa noite, meu querido. Nayara, boa noite. Rodrigo, Natasha, Valéria, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eliette Torres, boa noite. Marcos, boa noite, meu querido. Como é que o senhor está? Tranquilo? Tudo bem? O pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Espero que todo mundo esteja bem. Hernan, boa noite. Deixa eu trocar uma ideia com vocês, pessoal. A gente tem agora a UPA aparecendo aí como uma banca prevista para vários concursos, né? A UPA ela tem novamente ganhado um espaço que ela teve lá em 2013, 2014, ela volta a ganhar esse espaço no mercado. Então a gente tem aí Jijoca de Jericoacoara com a UPA, a gente tem a possibilidade de ter aí Nova Olinda com a UPA, e várias outras possibilidades vão se desdobrando aí com relação a essa banca, tá? Por que eu estou falando isso logo agora de início, certo? Existem movimentos, pessoal, e aí eu preciso esclarecer isso a vocês. Existem movimentos que são cíclicos quando eu falo de banca. Há um determinado momento em que uma determinada banca ganha mais espaço, em detrimento da perda de espaço de outras bancas, certo? A UPA ela teve esse momento lá em 2014, 2015, vamos botar de 2014 a 2016, a UPA foi uma banca que ganhou muita relevância naquele momento, e depois isso foi mudando, né? Outras bancas foram aí ocupando esse espaço que antes era ocupado pela UPA. Bancas como o Cetred, Consulpan, o próprio Ímpar foram ganhando mais espaços, né? E agora a UPA ela volta por uma série de fatores. A UPA tem melhorado aí o processo de elaboração das questões, ela tem melhorado o respeito aos prazos que ela própria estabelece. Então, tem uma série de mudanças aí acontecendo, e mudanças essas que, querendo ou não, impactam ali no espaço que a banca ocupa no mercado, certo? E aí é importante ressaltar para vocês, o seguinte: a UPA, ela não é uma banca tão complexa quanto outras bancas. Então, se você está vindo aqui assistir minha aula pela primeira vez, eu já quero deixar isso claro para você. Existem várias diferenças ali entre UPA e Cetred, por exemplo, ou UPA e Consulpan é outro exemplo que eu gosto de dar. A UPA ela acaba por ser uma banca mais simplista no processo de elaboração das questões dela. Ela acaba por ser uma banca que muitas vezes ela estabelece processos mais simples, o que não quer dizer mais fáceis para algumas pessoas, naturalmente, mas a UPA acaba por estabelecer processos mais simples nas provas dela, tá? O Rodrigo Castro me perguntou: professor, mais alguma movimentação no concurso de Maranguape? Sim e não, certo? Sim e não, tá? O que eu quero dizer com sim e não? A gente tem que observar o seguinte: Maranguape
já está aí com o processo licitatório em andamento, certo? Então, naturalmente, por exemplo, Maranguape vai sair antes da Pacatuba. Só que a gente só vai ter alguma notícia mais concreta de Maranguape em julho. Agora, no mês de junho, é bem difícil de nós termos aí alguma decisão, a não ser que o município ele opte por fazer uma série de processos aí diferentes, eu vou usar essa palavra, ele opte por fazer uma série de processos diferentes, como a dispensa de licitação, certo? Existe aí uma possibilidade, isso aconteceu em Caucaia. Se alguém que está aqui fez o concurso de Caucaia vai lembrar que isso aconteceu lá. O município abriu um processo licitatório, em seguida modificou isso, fechou e contratou a CETRED, certo? Então, essa é a possibilidade que existe. Gente, antes de eu começar a minha aula, só lembrando a vocês, tá? O IB, ele tem um dos valores mais acessíveis do mercado, certo? E tem havido muito investimento por parte do Ionardo, que é o cabeça aqui do IB, é o diretor-geral do IB Concursos. Tem havido muito investimento pesado em equipes de professores que tenham aí presença de mercado, que tenham atuação constante e principalmente professores que tenham uma ampla experiência. Eles têm investido muito nisso. E mesmo com todo esse investimento, o Ionardo ele tem aí segurado, né, praticado um preço extremamente baixo. Então, vocês podem perceber ao longo da aula, quem está aqui pela primeira vez, vai conseguir aí perceber que a gente tem como equipe uma qualidade muito boa mesmo, e por um preço que os grandes cursos da capital não ofertam, né? Então, esse é um diferencial aqui do IB e eu convido vocês, se vocês estão aqui pela primeira vez, assistindo essa aula de forma gratuita, não sei, eu convido vocês a fazerem parte do time do IB, porque vale muito a pena, meu povo, de verdade. Aulas gravadas, caderno de questões, simulados, enfim, tudo isso já incluso aí no valor do curso, que, como eu disse, é um valor aí bastante acessível, tá? E aí, bora para a nossa aula, que eu já falei demais. Meus amores, nas aulas anteriores, nós resolvemos aí várias questões. Eu trouxe as explicações gramaticais para vocês, trouxe exemplos, mostrei ali tudo bonitinho. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos... Exatamente, Maria Eduarda. Exatamente. Foi falha minha, querida. Professor, e sobre o gabarito houve erro? Não, foi falha minha, Alan. Foi falha minha ali, viu? Tanto que naquela hora que eu fui responder a pergunta da Maria Eduarda, eu até falei isso, foi falha minha. Vou fazer aqui um meia-culpa. Vamos lá. Peço a vocês encarecidamente que, caso haja alguma dúvida no momento em que eu estiver fazendo as explicações, questionem, perguntem, tá? Não tem problema. Vamos lá. Questão de número 16. A coesão de um texto ocorre via conexão... Opa, peraí só um minutinho, gente. Só um pouquinho. A coesão de um texto ocorre via conexão entre vários enunciados e da relação de sentido existente entre eles. Ainda no texto 1, o excerto, por isso, em que pesem tantos traços individuais próprios, somos todos uma única espécie, a espécie humana, definida, mais que tudo, por sua capacidade de inventar-se e inventar o mundo em que vive. A expressão por isso se refere textualmente, e tem ao conteúdo apontado no segundo parágrafo, uma vez que está mais próximo e por iniciar um parágrafo conclusivo. E tem B, a questão apontada no primeiro parágrafo, já que ele tem valor introdutório.
Item C. A ideia central que trata da complexidade da problemática do racismo presente no último período do segundo parágrafo. E item D. A tudo o que será dito posteriormente e, obviamente, porque particulariza o ponto de vista do autor. Eu preciso, primeiro, antes de prosseguir nessa questão, levantar para vocês aqui uma explicação bastante breve ali, mas muito importante sobre coesão textual, tá? Sempre que eu falo de coesão textual, eu preciso me lembrar que falar de coesão é falar da integração entre as partes do texto. Então, eu vou falar da relação entre as partes do texto, certo? Eu preciso sempre me lembrar disso. Ligar as partes do texto umas às outras é estabelecer coesão textual. E aí um ponto importante que eu queria ressaltar aqui para vocês é que quando eu falo de relacionar as partes do texto, não é meramente ligar, certo? É ligar essas partes e, além dessa ligação, estabelecer o que nós chamamos de efeitos de sentido, tá? Por quê? Porque quando eu faço uso de determinado tipo de conector, quando eu uso determinado tipo de conjunção, quando eu uso determinada preposição ou advérbio, eu vou afetar o sentido do texto, certo? E essa coesão textual, meus amores, é importante deixar claro para vocês que ela é estabelecida, de modo geral, pelo uso de conectivos, certo? Um ponto que eu quero já deixar muito claro para vocês é que falar de conectivos não é falar única e exclusivamente de uma só classe de palavra, certo? Preposições são conectivos. Pronomes são conectivos. Advérbios são conectivos. Conjunções são conectivos. Então, quando vocês pensarem em classes de palavras que vão estabelecer essas relações coesivas, vão ligar essas partes do texto umas às outras, estabelecendo novas relações de sentido, é importante que vocês percebam que essas classes de palavras vão poder exercer estes papéis. Tudo bem até aí? Tá todo mundo entendendo? Tranquilo? Tem alguém com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto eu ainda estou explicando? Se quiserem, não tem problema, tá? Professor, mas por que o senhor está falando de classes de palavras? Porque todas essas classes de palavras vão estabelecer ligações ali dentro do texto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha só. Ficar em e ficar de. Para vocês, tem diferença eu dizer ficar de cama e aqui no em eu vou mudar e vou colocar o em mais a. Ficar na cama. Tem diferença de sentido aqui para vocês ou não? Ou na cabeça de vocês aqui é a mesma coisa? O que vocês me falam? Tem diferença? Não tem diferença? É tudo a mesma coisa? Fala pra mim, diz a verdade. Tem diferença, né? Para a maioria das pessoas vai ter diferente. O ficar na cama aqui vai ser permanecer. O sentido aqui vai ser de permanecer. Agora, se eu disser ficar de cama, o sentido aqui já não vai ser o mesmo. Já vai ser adoecer. E o que foi que fez mudar esse sentido? A presença de uma ou de outra preposição. Deu para vocês entenderem com esses dois exemplos por que de eu estar dizendo que preposições, pronomes, advérbios e conjunções vão estabelecer essas relações? Ficou claro para vocês? Tudo bem?
Beleza. Então, olhando aqui para a questão, o que eu preciso observar? Está sendo pedido aqui para eu analisar o que está sublinhado. Então, eu vou me prender exclusivamente ao que está sublinhado. Eu não vou mexer com outra coisa, eu vou mexer só ali com o que está sublinhado. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. A expressão por isso se refere textualmente. O que eu preciso voltar? Eu preciso voltar lá no texto. É como eu disse para vocês, a gente precisa sempre observar, pessoal, que vai haver situações, e na UPA isso é bastante comum, vai haver situações em que mesmo vocês tendo um termo destacado, vocês vão precisar voltar para o texto para conseguir identificar aquilo que está sendo cobrado, tá? Então aqui, a banca, ela está me cobrando para olhar para isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que tá muito pequeno. Só mais um dedinho aqui. Pronto. A banca está me pedindo para olhar para esse por isso, certo? Esse por isso aqui, primeiro, ele está criando aqui, quer eu queira, quer eu não queira, ele está criando aqui uma conclusão. Professor, por que ele está criando uma conclusão? Ele está sendo o conector que está estabelecendo a ideia de fechamento do parágrafo, certo? É o único conector que está estabelecendo a ideia de fechamento do parágrafo. Então, por este motivo, eu vou considerá-lo aí como um conectivo de conclusão, certo? Beleza? E um ponto importante é que ele estabelece uma relação de conclusão, mas ele retoma aquilo que foi dito no segundo parágrafo. Ele é um conectivo que ele está, querendo ou não, fazendo com que eu, leitor, precise voltar para a informação que está contida aqui, certo? Eu estou voltando obrigatoriamente para a informação que está contida neste parágrafo, no segundo parágrafo. Então, por esse motivo, nessa questão 16, o gabarito que eu marcaria seria o item A de aprovação. Ele aponta, ele se refere textualmente ao conteúdo apontado no segundo parágrafo, uma vez que está mais próximo e por iniciar um parágrafo conclusivo. Tudo bem? Então, este aqui seria o gabarito da questão de número 16, tá? Hernan. O Hernan perguntou qual é o nível dessas questões. Varia muito, Hernan, porque normalmente, mas isso não é uma regra, mas normalmente a UPA ela costuma fazer 4-4-2. 40, 40, 20. O que isso quer dizer? 40% da prova dela é em questões de nível fácil, 40% outros 40% da prova são questões de nível médio e 20% da prova questões de nível alto, beleza? Então, há essa diferença, beleza? Tudo bem? Ficou claro para ti, Hernan? Tirei tua dúvida? Beleza. Essa questão caiu no nível superior? Sim. Vamos lá. Questão de número 16 morreu. Passamos. Questão 17. Marque a alternativa que pode ser usada no início do texto a seguir, de modo a torná-lo coerente. Aí o espaço, né, naturalmente. A pesquisa de campo, que envolveu 557 homens, observou que os mais otimistas têm metade das chances de morrer de doenças cardiovasculares. Os cientistas acreditam que isso provavelmente ocorre porque os otimistas praticam mais exercícios físicos e lidam melhor com a adversidade. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é o tipo de questão que a gente costuma dizer que é uma questão de reescrita de períodos, certo?
Isso aqui é uma questão de reescrita de períodos. Tudo bem? Isso aqui é questão de prova. Isso aqui é uma questão que, independente do concurso que vocês forem fazer, se foi UPA, isso aqui é questão de prova, fato. Isso aqui é incontestavelmente questão de prova, tá? Não tem para onde a gente correr, não. Vocês entendem o que quer dizer eu chamar essa questão de uma questão de reescrita de período? Fica claro para vocês ou não? Todo mundo entende o que isso quer dizer ou não? A redação da questão fica tipo embaçando. Alan não é para estar embaçando, não. Eu acho que só vai embaçar mesmo quando eu mexer. E se eu mexer muito rápido. Normalmente, pessoal, deixa eu ampliar aqui. Quando a meu microfone desligou sozinho. Quando a banca fala de reescrita de períodos, o que acontece? Ela normalmente ela pede aí para vocês estabelecerem as relações de coerência. E aí vocês precisam observar, quando se falar de relações de coerência, vocês precisam observar a pontuação, vocês precisam observar os verbos, em especial os tempos e modos verbais, certo? Tempos e modos. Vocês precisam observar a ordem de construção das orações, então a ordem dos termos. Por quê? Porque mudar a ordem dos termos de uma oração, dependendo do que estiver ali, vai afetar o sentido, meu povo. Vai afetar o sentido. Então, a ordem dos termos, quando eu me refiro à ordem dos termos, eu não estou falando sujeito e predicado, não, tá? Eu estou falando substantivos, eu estou falando de adjetivos, e aí, consequentemente, essas expressões, elas vão, quando elas se relacionam, elas vão poder aí dar diferentes sentidos em um mesmo enunciado, dependendo da posição que elas ocupem. Então, pensar em coerência é observar vários aspectos, mas em especial estes três aqui. Pontuação, olhar para os tempos imorais e olhar para a ordem dos termos, beleza? Obrigatoriamente eu preciso olhar para isso. Tudo bem? Ficou claro para todos e todas? Beleza até aí? Então vamos lá. Olhando aqui para a questão 17. Item A. A maioria das mulheres tem mais tempo de vida do que os homens, mas tem menos chances de terem problemas cardiovasculares, afirmam os pesquisadores do Instituto de Saúde Mental da Noruega. Vocês conseguem identificar qual é o erro aqui? Eu já estou dizendo para vocês que está errado, mas vocês conseguem identificar qual que é o erro ou não? É nítido o erro para vocês ou não? O mas aqui, Mayara, ele na verdade está certo. O mas aqui, ele não está errado, não, tá? Mental com M maiúsculo. Não, aqui também está certo, é nome próprio. Instituto, isso aqui foi erro, inclusive, da própria banca, tá? Porque aqui, ó, Instituto de Saúde Mental da Noruega, é nome próprio. Então, eu não posso aí dizer que está errado, não. Beleza? Tá certo. Só que o item A está errado porque eu tenho um problema aqui ligado ao verbo. A maioria das mulheres tem menos chances. É isso? Não, é isso aqui, ó. A concordância do verbo ter, beleza? Ela está ligada, a concordância do verbo ter, ela está ligada aos homens, ou
A maioria, perdão. Eu fui olhar, a Sueli falou no chat. A Sueli falou no chat e eu fui na dela, olha. Sim, vamos lá. Primeiro, a pesquisa falou aqui de homens, aproveitando a fala da Sueli. Segundo, eu tenho aqui um probleminha de concordância. Por quê? O verbo ter, este aqui, ele está colocado para vocês, meus amores, na terceira pessoa do plural, certo? Ele foi colocado aqui na terceira pessoa do plural. Só que aí, vamos lá. Eu tenho aqui um verbo que não está, ou eu tenho aqui um sujeito que não permite essa concordância com a terceira pessoa do plural. Então está aqui a minha incoerência. A concordância aqui seria com maioria e não com mulheres. Beleza? Isso, Alan, perfeito. A concordância aqui se refere à maioria. Então tenham cuidado com isso. Talvez alguns não tenham entendido, então deixa eu exemplificar isso para vocês de uma outra maneira, que talvez fique mais claro. Olha só, imagina que vocês dizem assim: a maioria dos homens gostam de, sei lá, futebol, certo? A maioria dos homens gostam de futebol. Então, aqui eu tenho um problema. Por que eu tenho um problema? Porque o verbo gostar aqui, ele se refere, ele precisaria estar no singular, certo? E ele precisaria estar no singular porque esse verbo, ele concorda com maioria. Ele não concorda com homens. Então eu tenho aí um erro de concordância. Porque eu estou criando uma relação de concordância com o completo nominal, quando na realidade essa relação deveria ser feita com o núcleo do sintagma, ou seja, com a palavra mais importante aqui, que seria o substantivo maioria. Então eu vou dizer que é preciso que esse termo concorde com o núcleo do sintagma. Tudo bem? Beleza? Isso, Alan, isso. É uma maneira também, você pode estabelecer aí uma pergunta e dá certo. Meus amores, dá certo do mesmo jeito, viu? Então aqui o problema nesse item A é exatamente isso, beleza? Vamos olhar o item B agora, vamos aqui. Item B, a Maria Eduarda, o acento diferencial. Sim, Maria Eduarda, por quê? Nos verbos ter e conter e os seus derivados, o acento diferencial, Maria Eduarda, ele só vai aparecer quando estes verbos estiverem no plural, certo? Se estes verbos estiverem no singular, esse acento diferencial, ele não pode existir, certo? Ele só vai existir se o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Tirei tua dúvida, Maria Eduarda? Ficou claro para ti? Perfeito. Então, vamos lá, né? Item B. Os homens praticantes diários de atividades físicas têm menos chance de adquirirem doenças mentais, afirmam pesquisadores do Instituto de Saúde Mental da Noruega. O que está errado aí? O que está errado no item B, por favor? Tem algo errado aí no B? Não tem? O que vocês me falam? Leia novamente, com toda certeza. Os homens praticantes diários de atividades físicas têm menos chances de adquirirem doenças mentais,
afirmam pesquisadores do Instituto de Saúde Mental da Noruega. Juliane, a tela está preta? Está acontecendo alguma coisa? Sai e entra de novo, Juliane. Sai e entra de novo. Aí eu acredito que resolve, viu? Só sair e entrar de novo que eu acredito que dá certo. Tudo bem? Vamos lá. A imagem está com resultado. Gente, deixa eu ver aqui se é na minha configuração. Não é para ser, não. Agora eu acho que vai melhorar, hein? Agora é para melhorar a imagem. Agora é para melhorar a imagem e muito. Eu coloquei aqui em Full HD, tá? É para melhorar e muito agora. Erro, menos chance. Mas por que esse seria o erro, Clarice e Alan? Por que esse seria o erro? Por gentileza. O que vocês me dizem? Por que esse aí é o erro? Quero ouvir vocês, hein? Por que esse aí que é o erro? Precisa concordar com o sujeito. Sei não, hein? Espera aí que o iPad bloqueou sozinho. KKK. Sei não, hein? Diários. Exatamente, Eugênio. Exatamente. Homens praticantes diários. Homens praticantes diários de atividades físicas têm menos chance de adquirirem doenças mentais. A ordem dos fatores aqui, a ordem desses termos que foram relacionados entre si, bem aqui, ó. É lógico que o chance também está errado, tá? Eu não vou dizer que o chance está certo, porque eu estou cometendo um crime federal, inclusive. Mas a ordem dos termos no início também está errada, porque homens praticantes diários. Faz sentido para vocês? Ou não? Faz sentido? Não faz sentido? Bora, meu povo, fala comigo. Sou estranho. Exato. Sou estranho. Então, homens, vírgula, praticantes diários de atividades físicas, vírgula. Eu precisaria isolar entre vírgulas. Por quê? Para isso aqui fazer sentido, eu teria que transformar essa partícula em um aposto. Se essa partícula fosse um aposto, aí tudo bem. Tudo bem. Aí estava correto. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês, amores, ó, foi o primeiro ponto que eu levantei para vocês lá, quando eu fui explicar a coerência. Foi o primeiro ponto que eu levantei para vocês na hora que eu fui explicar a coerência. É muito, 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 muito importante que vocês observem a pontuação. Gente, por que eu falo tanto que a pontuação é importante? Todo mundo aqui tem cartão do Nubank? Pergunta muito aleatória, tá? Me desculpa. E uma pergunta muito pessoal, mas que eu acho importante perguntar para eu poder dar o exemplo e vocês pegarem a ideia, né? Se eu botar uma vírgula aqui, ó, o Alan, pronto, eu vou pegar o limite do Alan. R$250, beleza? Eu vou pegar o limite do Alan, kkk. Desculpa, Alan, mas é porque foi muito bom, cara. Mas não se preocupa, não. Eu tenho Nubank há 8 anos e há 8 anos eu tenho R$1.000 de limite. É ridículo. Eu tenho um cartão, sei lá, com 30 vezes esse limite e o Nubank nunca me aumentou 10 centavos dos 1.000. É muito triste. Mas, vamos aqui. Se o Alan colocar uma vírgula depois dos zeros,
o limite do Alan já não é mais de 250, é de 25 mil. Se o Alan puser uma vírgula depois do segundo zero, o limite do Alan é de 2.500. Então, é importante que vocês entendam que a vírgula, ela muda totalmente o sentido de um enunciado, ela muda totalmente a relação que é estabelecida ali dentro, tá? Então, tenham isso na mente de vocês, por favor. Hernan, já pode me emprestar, tá? Você tem muito mais limite do que eu. Vamos lá, mas explicada a vírgula, meus amores, vamos para o item C, beleza? Questão 17, item C. Os otimistas têm menos possibilidade de morrer de doenças cardiovasculares do que os pessimistas. Afirmam os pesquisadores do Instituto de Saúde Mental da Noruega? Afirma-se. A D. Merecem sombra de dúvidas vivem. Parece que o item C também está errado, né? Aí aqui. Oi, Luciana. Luciana Cordeiro, quer falar alguma coisa, meu amor? Tá, vamos lá. Me parece, posso estar errado, tá? Mas a banca cometeu uma gafe aqui no gabarito, certeza. Por quê? Afirmas seria afirmam, né? Seria afirmam. E aí, professor, explica o erro de concordância na palavra chance. Menos chances. Por quê? Porque eu queria manter a mesma relação. Oi, meu bem. Essa questão aí foi um erro de digitação, porque eu tenho a prova. E eles colocaram a firma. Então tá explicado para mim. Então agora eu não discordo mais da banca, não. Agora, peraí que muda tudo. Sueli, obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá. Professor, sobre o item B, com esse aposto, não parece que todos os homens são praticantes diários de atividades físicas? Não, porque o aposto ele não tem o mesmo efeito da oração subordinada adjetiva, ô Cauã. Existe uma diferença ali de sentido entre eles, tá? Então isso não vai acontecer, tudo bem? Beleza? Então aqui, pessoal, a Sueli falou que está escrito afirmam. Então, o gabarito dessa questão é o item C. Não pode ser outro item, não. Tá? O gabarito aqui é item C. O item D também não procederia para nós aqui. Tudo bem? As mulheres, sem sombra de dúvidas, vivem mais do que os homens, afirmam os pesquisadores. Não foi isso que os pesquisadores afirmaram. Então, isso aqui é o que a gente chama textualmente de falácia, certo? É uma afirmação que é incorreta, ela generaliza muitas vezes um determinado ponto de vista ou uma determinada informação, gerando aí uma improcedência. Tudo bem? Ficou claro para todos e todas? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Luciana Cordeiro, meu amor, quer perguntar alguma coisa? Microfonezinho tá ligado? Meu Deus, a Luciana sumiu agora. Socorro, Deus. 18ª questão. Observe as estruturas oracionais a seguir. Primeira, não só os ofendeu com acusações, mas também afirmou repulsa implícita em suas atitudes. 2, não foi no cinema nem deixou que os outros fossem. 3, de tudo tratou, esqueceu-se, no entanto, do essencial. 4, a empresa pagou todos os empregados, logo dinheiro não estava faltando.
5. Tudo as nuvens acompanham, quer se banhem no mar, quer se precipitem das montanhas. Assinale a alternativa que contém a classificação correta das estruturas coordenadas, considerando a sequência acima. Meus amores, por gentileza, vocês sabem o que é uma estrutura coordenada? Raniele, não. Maria Eduarda, sim. English Club, não. Vamos lá. Vamos entender, tá? Quando nós falamos de orações, aqui não vai. Deixa eu ver onde é que eu posso botar. Posso botar aqui mesmo. Quando nós falamos de orações, nós precisamos lembrar que as orações, elas podem ser de 3 tipos, certo? Eu posso ter um primeiro tipo de oração, que eu vou chamar de oração absoluta. Eu posso ter um segundo tipo de oração, que eu vou chamar de oração coordenada. E eu posso ter um terceiro tipo de oração, que eu vou chamar de subordinada, certo? Aqui, especificamente nessa questão, eu quero falar com vocês sobre as coordenadas. Por quê? Quando eu digo que as orações são coordenadas, eu quero dizer que uma oração se liga à outra sem que a primeira dependa da segunda e nem a segunda dependa da primeira. Por quê? Porque no caso das orações coordenadas, as duas orações vão possuir todos os termos essenciais. Professor, eu não lembro o que são termos essenciais. Termos essenciais são nada mais, nada menos do que sujeito e predicado, certo? Sujeito, lembrando a vocês, sujeito é aquele, sujeito é aquele sobre quem eu falo, certo? Sujeito é aquele sobre quem o predicado, vou colocar dessa maneira, sobre quem o predicado traz informação, certo? Toda vez que eu tenho um sujeito dentro de uma oração, o predicado traz uma informação sobre ele. E já o predicado, eu vou dizer que ele é uma informação dada sobre o sujeito, certo? Então, eu vou dizer que o predicado é uma informação dada sobre o sujeito. Jobson, eu preciso saber disso para entender orações coordenadas? Precisa. Porque veja esse exemplo aqui, ó. Luciana descansava, mas Ademar trabalhava. Então, se eu olhar para esse exemplo, primeira coisa que eu vou perceber, eu tenho duas orações. Primeira oração está bem aqui. Eita, mas agora ficou gigante, né? Primeira oração está bem aqui. Luciana descansava. Segunda oração está bem aqui. Ademar trabalhava. Só que aí o que eu tenho, meus amores? Eu tenho aqui uma palavrinha. Eu tenho aqui uma palavrinha específica, que é uma conjunção, que está ligando uma oração à outra. Essa conjunção, ela é adversativa. Por quê? Porque ela está trazendo, ela está ligando duas ideias que são opostas uma à outra. Descansar é oposto em relação a trabalhar. Tudo bem?
Beleza? Então, na primeira oração, eu tenho aqui o meu sujeito e eu tenho o meu predicado. Opa, então tá completa, não depende de outra. Beleza? Ademar, sujeito, trabalhava, predicado. Então, as duas orações aqui têm o seu sujeito e têm o seu predicado. Portanto, eu não posso dizer que elas têm relação de dependência uma com a outra. Por isso, eu vou dizer que elas são coordenadas, certo? Mais um ponto importante, quando eu falo de orações coordenadas, é que as orações coordenadas, elas podem ter duas classificações. Elas vão ser coordenadas assindéticas e elas também vão ser coordenadas sindéticas, certo? Elas vão ser... Juliane, você está apresentando a sua tela. Vale, eu vi agora, Juliane, não está aparecendo, né? Você saiu e entrou de novo? Cadê ela? Sumiu. Estava procurando ela aqui e sumiu. Vamos lá. Se elas forem assindéticas, pessoal, elas não têm conjunção, beleza? Sempre que eu tenho orações coordenadas assindéticas, eu tenho orações que se unem por meio do uso de uma vírgula, certo? Agora, se for sindética, todas as vezes em que forem sindéticas, aí sim elas têm conjunção. Beleza? Então essa é a diferença. Tudo bem? Aqui no caso, sindética tem conjunção, assindética não tem. Quando eu olho para a questão, eu percebo, olha só, conjunção, eu percebo aqui conjunção, 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 quer, beleza? E eu consigo perceber, então, que todos os itens têm aqui presença obrigatória de conjunção. Portanto, todas as orações que estão nos itens são orações coordenadas. Jobson, mas como é que fica? Todas aqui vão ser sindéticas? Não. As que não têm conjunção, que eu estou marcando aqui de verde, elas são assindéticas, certo? Aqui elas são assindéticas. Então, isso, Alan, só que nesse caso, foi muito bom você ter me dado esse exemplo, meu querido. Quando eu faço isso aqui, ó, comi... Eu esqueci do não só? Vale, eu esqueci do não só. Perdão. Alan, obrigado. Ô, Tiago, obrigado. Perdão. Ó, tem que prestar atenção aqui no seguinte, tá? Comi o almoço, depois descansei. Deixa eu dar o exemplo que o Alan deu aqui. Comi o almoço, depois descansei. Pessoal, aqui a gente não tem período composto, tá? Neste caso aqui, eu tenho obrigatoriamente 2 períodos simples, certo? Aqui, obrigatoriamente, eu tenho 2 períodos simples, por quê? Por causa do ponto final, tá? Eu tenho 2 períodos simples aqui por causa do ponto final. Então, a gente só precisa ter cuidado com isso. Essa dúvida é tão comum
que vocês não têm ideia, tá? É bem normal as pessoas às vezes terem essa perspectiva, tá? Mas aí tem que ter um pouquinho de cuidado, tudo bem? Ponto final, encerra período. Ficou alguma dúvida, meus amores? Tem algo aí para vocês que eu não esclareci? Isso. Eu tenho aqui 2 períodos simples, mas se eu quisesse, Alan, eu poderia uni-los e torná-los um período composto por coordenação, né? Comi o almoço e descansei. Eu podia fazer isso. Aí, aqui sim, aqui eu diria que o período é composto, porque eu tenho aqui uma conjunção aditiva. A assindética usa vírgula ou ponto e vírgula. Maria Eduarda, assindética obrigatoriamente uso de vírgula. Beleza? Uso de vírgula. Tudo bem? Vamos lá. Gente, maneira fácil de resolver essa questão. Olha para as conjunções. Só isso. Não precisa ser teoricão, não precisa fazer 200 coisas. Olha só para a conjunção. Em cada situação, olha para a conjunção. Beleza? Olhando aí para essas conjunções, o que vocês me dizem? Hum, hum, hum. Olhando aí para as conjunções, Tiago está dizendo item C. Alguém discorda? Alguém concorda? Como é que tá aí? Concorda? Natasha também, item C. Maiara, item C. Maria Eduarda, Val, item C. Dona Maria Eduarda, Dona Sueli Santana, seu Hernan. Bora, meu povo, cadê vocês? Bora. Maria Eduarda também C, beleza. Tá, então, se tá todo mundo marcando C, é porque não teve dúvida não, né? Essa foi uma questão na prova. Ô, Sueli, oh meu Deus, aí eu fiquei com pena agora. Aí eu fiquei com pena, na prova marquei A. Peraí, coordenada adversativa. Não, meu amor, era aditiva. Por que era aditiva? Tem duas situações, tem duas conjunções, na verdade, que têm o seu sentido alterado quando se ligam ao mas, beleza? Ou ao também, certo? Se eu pegar o como e o mas, sempre que eu tenho como ou mas somados ao também, eles passam a ser aditivos. Então, por isso que nesse caso aqui, o Sueli, era o item A, meu amor, tá certo? Deu para você entender agora, sua dúvida foi tirada, o conteúdo ficou mais claro na sua cabeça. Perfeito, maravilha. Era essa a ideia. Que bom, gente. Que bom. Alguma outra situação dessa questão geraria dúvida em vocês? Seria difícil para vocês pegarem, para vocês compreenderem ou não? O que vocês me dizem? Tá tudo bem os outros itens ou não?
Beleza? Tá bom, então eu posso prosseguir, né? Oi, Maiara, pode falar. Professor, essa questão ela foi anulada porque o item B está idêntico, na minha concepção, ao item C. Deixa eu ver aqui. Coordenada aditiva. Foi um erro de digitação. Na B eles colocaram a última, foi explicativa na prova. Ah, então tá aqui. Eu vou pedir quem que está acompanhando a aula aqui hoje para mim, por favor? Quem é que está me acompanhando hoje aqui da coordenação? Gustavo, meu querido, tu pede para verificar essa questão do material, por favor, Gustavo, para a gente evitar erro, por favor. Tu me dá uma ajuda nesse sentido, viu? E, gente, quando vocês verem algo, vocês podem fazer o que vocês estão fazendo, tá? Pode me sinalizar, não tem problema não. Beleza? Então, quem era que tinha falado? Acho que era a Maiara. Maiara, resolvido, né, meu amor? Beleza, vamos lá. Então, o item B não estaria igual, né? Vamos conferir aqui. Não só, mas também. Aditiva, ok. Beleza. Não só e mas também. Aditiva. Não foi no cinema, nem deixou. Nem. Aditivo. No entanto, adversativo. Logo, conclusivo. E quer, alternativa. Então, só poderia ser aqui nessa questão o item C de cachorro caramelo. Não haveria aqui outro item cabível. Tudo bem? Beleza? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa ou eu posso prosseguir? Item D também errado. 19ª questão. Gente, importante prestar muita atenção. A UPA usa charge e usa tirinha. De novo, a UPA usa charge e usa tirinha. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso mesmo, tá? Muito cuidado de verdade, porque tirinhas e charges costumam derrubar candidato, tá? Charge e tirinha é um negócio que derruba candidato. Então, vamos prestar muita atenção no que for de charge, no que for de tirinha, para não perder questão à toa, tá? Muito cuidado, por favor. Olha só, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. No cartoon acima, a produção do humor se dá, sobretudo, de um. Gente, eu não costumo concordar com os meus alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Mas tem uma coisa que eu nunca vou poder dizer que esses meninos estão errados. Não tem humor aí, gente. Foi engraçado isso para vocês? Eu tô com vontade de chorar de desgosto, não de riso. Porque não tem. Pro English Club. Foi engraçado pro English Club. Eu acho que eu não tenho senso de humor, então, gente. Acabei de descobrir que eu não tenho senso de humor. Que triste. Eles são burros. Não sei. Eu não sei se eles são burros ou se a palavra localização aí, se ela não é ambígua. Pois é. Me parece que eu tenho aí um caso de ambiguidade, né? Me parece que eu tenho aí um caso de ambiguidade. Então, o ideal é que eu preste muita atenção nisso.
Beleza? Jobson, e qual é o termo que gera essa ambiguidade aí? Saco. Localização. Meu Deus, Jobson. Localização é o termo que gera ambiguidade aí. Beleza? Vocês pegaram a ideia? Porque tem outro ponto aqui também, né? Eu tenho o uso das aspas. Eu tenho aqui o uso das aspas. Então, o uso dessas aspas, querendo ou não, vai modificar o enunciado. Querendo ou não. Certo? Isso aí é inquestionável. Modificar o enunciado, já que essas aspas estão ligadas à palavra localização. Então, localização acaba por ter dois sentidos, ser ambígua. Eu acho que ele está, professor, eu acho que ele está sendo mais irônico do que engraçado. Sim. As... Pois é, as aspas marcam aí exatamente essa ironia, Mayara. As aspas marcam exatamente essa ironia. Quando a gente estuda na gramática o uso das aspas, a gente percebe que um dos elementos no qual as aspas são usadas é na ironia. As aspas são utilizadas para marcar a ironia, né? Então, diante do que eu expliquei, eu quero só o gabarito. Bora, meu povo. Eu não estou pedindo mais nada de vocês. Eu quero só o gabarito mesmo, não quero mais nada. Eliette D, Edgleison D, Val D, Natasha D, Thiago D. Certo. Ah, não, todo mundo entendeu. Não, então acabou a questão. Todo mundo entendeu? Não tem o que eu desenhar aqui, não. Dei uma explicaçãozinha via besta e todo mundo pegou a questão. Então pronto. Errei essa na prova. Ódio. Meu Deus, Thiago. Mas errou por quê? Foi o tempo? Estava apertado de tempo? Pesado, viu, Eliette? Pesado. Mas é uma questão assim de complexidade mais baixa mesmo. É uma questão de complexidade mais baixa. Oi, Paloma. Pode falar, Paloma, fica à vontade. Como faço para entrar neste grupo de estudos? Ô, Gustavo, passa as informações para a Paloma, Gustavo, por favor. Paloma, eu pedi para o pessoal da coordenação entrar em contato com você, tá bom? Seja aqui no chat ou você passar depois de alguma maneira o seu contato. Tem aqui o @ do IB Concursos, pode falar lá no direct deles, tá? Tá aqui embaixo, ó, tem o meu @, bem aqui do Instagram, e tem o @ do IB lá embaixo também, pode falar com eles pelo direct, tá? Vamos lá. Pessoal, presta atenção aqui, questão 20. Marque a alternativa que está devidamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher os parênteses do fragmento abaixo. Quando se trata de uma pesquisa acadêmica, 2 pontos devem ser levados em conta. Uma é a relevância, uma relevância da contribuição teórica que o trabalho oferece, outra é o valor pragmático que possa ter. Bora lá. Quando se trata de uma pesquisa acadêmica, vírgula, 2 aspectos devem ser levados em conta, 2 pontos. Uma é a relevância da contribuição teórica que o trabalho oferece, vírgula. Outra é o pragmático que possa ter.
Ou seja, gabarito. Aqui era inquestionável. Item C de cachorro caramelo. Eu não usaria, tá? Eu não usaria aqui o ponto, eu não usaria o ponto e vírgula aqui não, certo? Eu não usaria. Tranquilo? Porque, pessoal, um ponto importante, e aí eu quero ressaltar isso para vocês, ponto e vírgula tem o papel de mostrar uma vírgula com função sintática diferente. Uma vírgula com função sintática diferente, com função sintática diferente de outra já usada. Beleza? Então aqui eu vou usar o ponto e vírgula muitas vezes para pegar essa situação de que eu tenho, primeiro, uma pausa maior, tá? O ponto e vírgula, ele tem esse papel de trazer uma pausa discursiva maior, então isso já precisa ficar claro para o leitor, para o interlocutor, como queiram chamar, beleza? E também outro ponto importante diz respeito a mostrar que são vírgulas com funções sintáticas diferentes, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro para vocês? Vamos lá. Gente, que sono! Questão 21. Pessoal, primeira coisa que eu quero é que vocês leiam o que está aqui. Eu acredito que... peraí, Rodrigo, se o IB pudesse colocar essa informação, ficaria show. Rodrigo, é porque, na verdade, tem um ponto, e aí eu vou até aparecer aqui só eu, para falar com vocês sobre isso. Os conteúdos programáticos de nível superior e de nível médio são iguais, tá? Onde a gente vai ter alguma diferença em conteúdo programático de língua portuguesa é no fundamental, que aí são cobrados conteúdos mais basilares, né? Mas entre médio e superior não tem tanta diferença não, tá? Então é por isso que muitas vezes a gente nem faz distinção, porque acaba que não compensa para o aluno esse tipo de distinção. Ah, essa questão é do médio, essa questão é do superior, porque acaba que para o aluno não muda nada. Às vezes é só um negócio de tipo gerar um gatilho de ansiedade na pessoa, porque ela olha e pensa, meu Deus, eu errei uma questão de nível médio. Pois é, a banca não faz não, viu, Rodrigo? Aí por isso que a gente nem coloca no material, beleza? Voltando, eu quis esclarecer para o senhor, porque eu acho que essa pergunta, essa colocação do senhor é tão pertinente, é tão importante que ela merecia minha atenção. Vamos lá. Guia de turismo. É o profissional que acompanha grupos de pessoas durante excursões, passeios e viagens nacionais e internacionais. A profissão é regulamentada desde 1993 no país pela Lei 8623/93, pelo Decreto 946/93.
O que precisa para ser guia? Ter concluído o ensino médio, ser maior de 18 anos para atuar como guia regional, ser maior de 21 anos para atuar como guia de excursão nacional ou internacional, ter concluído o curso de formação profissional de guia de turismo ou ter diploma de nível superior em turismo, certo? Em relação ao texto apresentado, podemos dizer que o mesmo pertence a que tipo textual? Gente, isso aqui é uma pegadinha tão grande, tão grande. Isso aqui é a pegadinha do ano, viu? Vou nem mentir. Exatamente, Edgleison. Exatamente. Aqui, pessoal, eu tenho instruções. Se eu tenho instruções, esse texto, ele é um texto instrucional. Se um texto é instrucional, naturalmente, eu vou dizer que ele é um texto injuntivo. Porque aqui eu não estou expondo as informações. Eu não estou meramente expondo as informações. Eu estou dizendo para você, olha, se você quiser isso, você tem que ser isso. Se você não for isso, você não vai rolar não, boy. Não vai poder acontecer. Tudo bem? Ficou claro para todos e todas? Beleza? Ou seja, gabarito da 21ª questão, item A, certo? Não poderia ser nenhum outro item. Essa questão geraria dúvida em alguém, meus amores? Por favor? Não em mim. Ok. Belezura. Belezura. Questão 22. No período, é lamentável que ainda exista pessoas passando fome no país. Aqui era um A, viu? É lamentável que ainda existam, ou ainda exista pessoas passando fome no país. A oração sublinhada no período acima se classifica como? Quem é que sabe a regra gramatical disso aqui? Tem alguém aqui que sabe? Maria Eduarda, Maiara Souza, Jéssica Aparecida. Bora, meu povo. Cadê minha regra, hein? Hein? Cadê minha regra gramatical aqui? Todo mundo fazendo a egípcia, né? É a questão da troca do quê? Não. Aqui, vamos lá. Primeiro, eu tenho que perceber que eu tenho duas orações. Primeira oração é... Gente, deixa eu botar isso menor, que é o melhor que eu faço. Primeira oração é lamentável. Segunda oração, que ainda exista pessoas. Aí aqui eu não vou nem continuar, certo? Para não gastar tempo à toa. Então, na primeira oração, o que eu tenho que perceber? Eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito, certo? Então, eu tenho aqui verbo de ligação e tenho predicativo do sujeito, beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho um predicado completo, beleza? Por quê, professor? Porque o predicado, já expliquei isso para vocês em outro momento, o predicado ele vai ser uma espécie de soma, certo?
Professor, soma como assim? É a soma do verbo mais o seu complemento. Só que o predicado só vai ser a soma do verbo mais o complemento quando o verbo exigir um complemento. No caso aqui, o verbo de ligação, obrigatoriamente, ele exige um predicativo do sujeito. Então, nesse sentido, não tem para onde eu correr. Beleza? Não tem para onde eu correr. Então, aqui, se eu tenho um predicado nessa primeira oração, tá faltando quem? Porque se o verbo é ser, então alguém é. Então tá faltando um sujeito. Portanto, eu vou dizer que essa oração, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Substantiva, subjetiva. Beleza? Então, é isso que eu tenho aqui. Essa oração, que eu vou deixar aqui marcadinha para vocês, ela é o sujeito da oração anterior. Então, por este motivo, na questão 22, nós vamos marcar o item A de aprovação. Seria o que se chama de sujeito oracional. Adriana, eu até poderia dizer isso, certo? Eu até poderia dizer isso. Não estaria errado, não seria gramaticalmente incorreto, eu poderia chamar, sim, de sujeito oracional, beleza? Zero problemas. O B está errado, C está errado, D está errado. Gente, tem alguém que não entendeu o que eu expliquei? Tem alguém que não entendeu? Melina, meu amor, o que foi que você não entendeu? Isso, nisso e disso, na verdade, tu não vai chamar de pronome relativo, Maria Eduarda. Tu não vai poder chamar de pronome relativo, tá? Porque pronome relativo, vamos lá, importante, certo? Pronome relativo só vai aparecer em oração adjetiva, beleza? Pronome adjetivo, olha. Pronome relativo aparece em oração adjetiva. E aí, o que eu preciso prestar atenção? Eu podia trocar pelo isso? Podia. Isso, eu podia pegar essa oração inteira e trocar por isso. Isso é lamentável. Jobson, haveria sentido? Com toda certeza. Com toda certeza haveria sentido, tá? Não teria nenhum problema caso vocês fizessem essa substituição. Tudo bem, certo? Peraí. Subordinada, substantiva, predicativa. Pronto. Mulheres vão entender muito bem o exemplo da predicativa. Vocês estão brigando com o marido, com o namorado, com o noivo. Aí vocês dizem o seguinte: pronto, a gente já sabe que o que vem depois é uma metralhadora. Todo homem sabe que se ele escutar da mulher dele, o engraçado é, amigo, depois vem, senta que a história é longa, tá?
O engraçado é que eu fiquei liso, tá? Então, aqui, veja só, essa oração, ela está funcionando como predicativo. Então, Jobson, por que ela é um predicativo? Porque ela está completando o sentido de um verbo de ligação. Então, por isso eu vou dizer que ela é predicativa. Maria Eduarda, tu levantou a mãozinha, quer falar? Pode falar, Maria Eduarda. Vamos lá, continuando aqui. Então, aqui, eu vou dizer que essa oração, como eu estava explicando para vocês, eu vou dizer que essa oração ela é predicativa, beleza? Se ela for apositiva, se a oração for apositiva, o que vai acontecer, certo? Quando a oração é apositiva, ela vai funcionar como aposto. E é importante lembrar que o aposto ele é isolado por sinais de pontuação, beleza? Vou dar um exemplo. Fiz um pedido, 2 pontos, que ficasse rico. Então, quando eu faço isso, tá? Fiz um pedido que ficasse rico. O que eu estou colocando aqui, meus amores, é um aposto que está qualificando, especificando pedido. Então, se está especificando pedido, funciona como aposto. Por quê? Porque essa não é uma informação necessária. Essa não é uma informação obrigatória. Tudo bem? Ficou claro para todos e todas? E é isso, meus amores. Por hoje é só. Encerramos por aqui. Graças a Deus, terminamos aí com o mesmo número de questões resolvidas. Muita explicação, muita teoria, mas várias questões resolvidas também. Fico feliz. Saímos da 16 para 22. Terminamos aí a aula com 6 questões resolvidas. Muito obrigado pela confiança de vocês. Espero ver vocês nas próximas aulas. Quem veio aqui conhecer, quem veio para ver aí como era que a gente trabalhava, para tentar conhecer um pouquinho melhor do curso, por gentileza, sintam-se à vontade para se matricularem conosco e vamos estudar, né, meu povo? Vamos estudar porque tem muita coisa vindo. E por mais que a UPA não seja aquela banca terrorista, ela é uma banca que, de qualquer maneira, exige que nós nos preparemos. Beleza? Tudo bem? English Club, a aula de hoje foi aberta porque o que acontece? A gente tinha um pessoal que vai fazer Nova Olinda. E aí essas pessoas pediram para ver como é que era a minha aula. E aí eu falei com o Leonardo, não, Leonardo, vamos abrir. Abre a minha aula, o pessoal conhece, e aí, se quiser, continua. Porque como lá também vai ser UPA, a gente já pega e coloca todo mundo ali junto, porque eu acho que isso resolveria o problema das pessoas. E aí foi por isso que hoje a aula foi aberta, English Club. Só que aí não foi aberta para todo mundo, foi só para o pessoal ali de Nova Olinda. Entendeu? E é isso, meus amores. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus. A gente se vê semana que vem, viu? Cheiro!